E aí, moçada, tudo bem com vocês? O nosso assunto de hoje vai ser cromatografia em camada delgada. Eu sou o professor Wagner Tebaldi de Queiroz, da Universidade Federal do Espírito Santo, campus de Alegre. Os créditos deste material devem ser dados aos professores Dr. José Eduardo, professora Amanda e aos discentes Daniele, Germano e Gislaine. É um material do Instituto de Química da Unesp e se encontra disponível no endereço que está logo ao fim deste slide. Os procedimentos para preparo dessas placas, normalmente é feita a limpeza, né, quando se trabalha com placa de vidros, né, para eliminação de gordura. Essas placas, em seguida, elas são secas em estufa, depois elas são colocadas em um carrinho, umas após as outras, né, e nesse carrinho existe um recipiente onde você coloca uma mistura de fase estacionária com água. Aqui está sendo representado pelo técnico, né? Onde ele distribui isso aqui, ó, e depois ele puxa da parte inferior para a parte superior dessa figura aqui, ele arrasta esse carrinho. Esse carrinho ele tem uma pequena elevação do lado esquerdo aqui, ó, e à medida que ele vai caminhando, a sílica ou a fase estacionária que foi colocada no interior do carrinho, ela vai se espalhando na superfície da placa. Eu falei para vocês a respeito de fases estacionárias, mas quais são os principais tipos de fase estacionária utilizados na cromatografia de camada delgada? A sílica gel é praticamente das mais comuns. A alumina também, existe a possibilidade da celulose, poliamida e outros produtos comerciais. O processo de separação ele vai variar em função da quantidade de água presente no adsorvente. Por exemplo, quando se tem praticamente ausência de água, o fenômeno que ocorre é a adsorção, é onde a gente tem a cromatografia em camada delgada. Na presença de água, normalmente o processo que ocorre é a partição, conforme eu mencionei anteriormente. Isso aqui normalmente ocorre numa outra técnica chamada cromatografia em papel. A estrutura da sílica gel, ela contém átomos de silício e um grupo OH. Os mecanismos de interação da sílica, que passa a ser a nossa fase estacionária, ela passa a ter característica polar e ela vai interagir normalmente com os tipos de interação entre moléculas polares que eu mencionei anteriormente. Quais elas? Dipolo-dipolo ou então por ligações de hidrogênio. Importante quando se usa a sílica, tratamento térmico para a eliminação da água, temperatura de ativação em torno de 105 e 110 graus Celsius. Outro fato importante é a questão da silicose. A sílica ela é comercializada como partículas de diâmetro muito pequenos. Então, quando vai se utilizar isso em laboratório, é importante que você utilize máscara e tenha todo o cuidado no manuseio para evitar a aspiração da sílica, porque uma vez aspirada, ela pode começar a se depositar no seu pulmão, causando uma doença chamada silicose. Existe também a sílica C18. Se vocês repararem na estrutura dela, elas têm grupos apolares, certo? Partes apolares ligadas ao silício. Isso confere o quê? Confere uma característica inversa, em termos químicos, né? A sílica convencional. Ela dá uma característica apolar para essa fase estacionária, ou seja, a partir do momento que ela é modificada, o que vai prevalecer aqui não vai ser mais as interações de moléculas apolares, e sim as com moléculas pouco polares ou apolares. A técnica geral para cromatografia em camada delgada, ela envolve então a escolha da fase estacionária, que nós mencionamos um pouco, preparação das placas, ativação das placas, seleção da fase móvel. A fase móvel ideal ela deve conseguir solubilizar os componentes da sua mistura, principalmente o analito.
Aplicação das amostras nas cromatoplacas, tá? Uma vez preparados, aqui tem a representação. E, em seguida, o quê? A transferência dessa cromatoplaca para dentro de uma cuba cromatográfica. E, por último, né, a documentação e o cálculo do fator de retenção. A preparação da cuba, ela envolve a adição ou a transferência de um pedaço de papel para o interior da cuba cromatográfica para assegurar um bom nível de saturação no interior dessa cuba cromatográfica, garantindo o melhor processo de separação. Aqui do lado esquerdo eu tenho uma representação de uma câmara saturada com solvente, no processo de separação, né, onde ocorre a eluição dessa fase móvel, e aqui uma câmara insaturada, ou seja, provavelmente o papel não foi colocado, certo? Isso dificulta a ascensão da fase móvel e o processo de separação, consequentemente. Aqui você pode visualizar uma cuba cromatográfica com a placa de vidro, onde o processo de separação já fica evidente. Você começa a observar que por capilaridade está ocorrendo um movimento ascendente, onde você vê uma mancha mais escura aqui referente à fase móvel. Bem, depois que é encerrado esse processo, né, ou seja, que a fase móvel chega ao final, até um ponto estipulado, né, no processo de cromatografia, a gente tem que fazer o processo de revelação para visualizar as manchas. Então, esses processos eles podem ser físicos, né, como a utilização de luz ultravioleta, que identifica compostos aromáticos ou compostos com ligações dupla conjugada. Podem ser um procedimento biológico e enzimático, e eu vou retratar isso para vocês ali, né, para procurar especificamente antibióticos, enzimas ou substratos, ou um procedimento químico, onde se faz a aplicação de um reativo para formar um derivado colorido ou fluorescente. Então, aqui tem a utilização de uma câmara ultravioleta, que tem uma representação, tá? Ela pode estar dessa forma, e normalmente existe uma proteção, tá? Para evitar a exposição, né, dos olhos à radiação ultravioleta. Então, tem um filtro aqui, normalmente, ó, a câmara é constituída por uma porta, onde você coloca a sua placa no interior, fecha, liga a lâmpada ultravioleta e consegue observar a presença de compostos, né, com aquelas características mencionadas anteriormente. Aqui eu tenho uma outra possibilidade, onde o processo de cromatografia ele foi realizado. A gente pode observar aqui os pontos iniciais de aplicação, na parte inferior do slide, das amostras, e a separação que ocorreu pela identificação desses pontilhados ao redor dessas manchas. Como foi possível identificar essas manchas? Aqui foi preparada uma solução de esporos, de um fungo especificamente, e onde tem essas manchas claras, são compostos antifúngicos que o fungo não conseguiu se desenvolver, por exemplo. Uma outra possibilidade é a utilização de reveladores químicos. O ácido fosfomolíbdeo aqui ó, é um dos mais comuns que nós utilizamos no laboratório, que tem uma manchinha que identificou o composto, né, a presença de um composto. O anisaldeído é um outro composto colorido e ele é interessante que ele é específico para a revelação ou para a identificação em extratos orgânicos, por exemplo, de saponina, terpenos e esteroides, e dá uma coloração como essa apresentada aqui. Aqui eu tenho uma representação de uma placa de cromatografia em camada delgada, e é interessante enfatizar aqui que antes dessa essa placa ser inserida no interior da cuba cromatográfica, é feita uma marcação, tanto na parte inferior, que é o ponto de aplicação das nossas amostras, das nossas misturas, e uma marcação na parte superior, que vai indicar para nós que quando a mistura, a fase móvel, atingir essa linha, o processo de cromatografia ele vai ser encerrado, a placa vai ser retirada da cuba cromatográfica, revelada e colocada em cima de uma superfície para que nós possamos fazer a documentação dela. Em que consiste essa documentação?
Por exemplo, pensando no caso de uma aplicação, onde eu apliquei aqui no primeiro ponto, estou representando pelo mouse, uma mistura padrão de dois compostos. O que está em verde é o meu material de partida, que eu usei para fazer minha reação química. E o que está em vermelho é o meu produto, certo? Então, eu tenho uma representação desses dois aqui. Eu, colocando uma régua a partir do ponto médio desta mancha, eu consigo, com essa régua, fazer a medida do ponto de partida até onde ela teve a movimentação dela. E aí eu faço um cálculo com base nesse valor e com base no valor entre a distância do ponto de partida, o ponto de aplicação, até a linha de chegada na fase móvel. Quando eu divido esses dois, eu tenho um fator de retenção. E a partir desse momento, eu consigo ter para uma mistura de fase móvel padrão, qual é o valor de RF nessas condições para o meu material de partida e para o meu produto da reação química, reconhecida aqui ou indicada como 2, como sendo o tempo zero de reação, ou seja, só tem o meu material de partida, e aqui como o tempo final da reação depois de 4, 5 horas de reação, onde desapareceu nessa região aqui, ó, o meu material de partida e apareceu somente o meu produto, que tem uma característica química diferente, por isso que ele se movimentou um pouco mais. Então, a cromatografia em camada delgada, nesse caso, conseguiu possibilitar a separação de uma forma muito clara e identificar para mim que eu consegui ter sucesso no processo que eu realizei no laboratório, que foi a minha reação química. Pessoal, por hoje seria isso, tá? E eu vou deixar que vocês assistam um vídeo complementar onde esse processo é realizado em detalhes dentro do laboratório, tá certo? Um abraço a todos.